Opa, seguinte, há um tempo atrás eu tinha feito esse vídeo desenhando Midoriya na versão feminina. Era pra ser um quadro de desenho do personagem do sexo oposto, mas eu não fiz mais. Ok, me chamando de Magago, foi burrice. Mas, pra resolver isso, eu vou desenhar o personagem mais amado que começa com a letra S. Shrek. Sasuke Uchiha, obviamente, né? É aquele que fica dublando que deu um retardado e, meu Deus, que gif é esse? Referências. Obviamente eu precisava de algumas referências, tanto do Sasuke normal, quanto da ideia que era fazer ele feminino. Esse aqui dá pra pegar a ideia de design e cor. Bom, com as referências e as ideias, agora é só começar. Sasuke aqui te lembrando que você pode escutar enquanto desenha. E pra iniciar o desenho da nossa Sasuke feminina, não sei como chamar o Sasuke com outro nome, porque Sasuke termina com E e não com O, então fica meio confuso. Mas se alguém tiver uma ideia de como chamar o Sasuke versão mulher, deixa nos comentários. Eu comecei fazendo duas sketches, não sei se deu pra perceber, mas nelas eu tentei aplicar o máximo de simplificação de formas, até porque esses tempos eu tenho fazendo estudos calmos, ou seja, estudos profundos, sobre a anatomia, o que eu ainda tô treinando, sim, porque realmente eu passo muita coisa sobre anatomia, até porque é algo que eu tento me aprofundar de início pra depois se aprofundar em outras coisas. E nas primeiras formas que eu tentei aplicar ali no corpo pra encaixar uma pose legal, eu não curti, então eu troquei e deixei essa pose que eu tô fazendo agora mesmo. Eu tô usando alguns livros de anatomia pra tentar entender como é que funciona o encaixe do tronco e da pelve, porque querendo ou não, ele ainda é um pouco complicado pra mim, ainda é difícil de entender alguns detalhes, alguns ângulos, e às vezes até o básico não encaixa, dependendo do dia, parece que não sai como se fosse um bloqueio criativo, porém voltado só pra anatomia. Mas graças a um bom tempo de estudo e prática constante, não saiu tão complicado esse esboço e deu pra começar a trabalhar em outras coisas, como por exemplo, o design da personagem. Eu usei uma ideia ali de design que eu tinha mostrado no início, já que o Sasuke ele tem um monte de tipo de roupa aí que vai aparecendo conforme o anime. Tem o início do clássico, meio do clássico, final do clássico, início do Shippuden, meio do Shippuden, final do Shippuden, tem uma par de coisa. Tem o manto da Katsuki, tem a roupa dele mais emo, menos emo, mas em geral é tudo gótico. E recentemente eu tô estudando melhor roupas mais largas, então fazer ali, por exemplo, uma saia e aquele manto ali por cima foi um pouco melhor pra mim, depois de eu ter feito uns bons estudos aí que me ajudaram aí nessa jornada, né? Na hora que eu tava esboçando essa pose, o jeito que a perna tava antes parecia ser interessante, mas eu acabei não curtindo e troquei. Deixei as perninhas um pouco mais juntas e também aumentei o tamanho delas, que eu achei que tava um pouco pequena. E por algum motivo tava me dando uma noção de perspectiva, como se estivesse sendo vista de baixo, então essa perna nova aí que eu adicionei alterou isso e deu pra dar um detalhe muito mais bonitinho. Eu não costumo me afundar por completo no design, ou seja, copiar ele por completo. Eu gosto sempre de fazer algumas variações, alterar informações e deixar as coisas do jeito que eu acho mais interessante. Mas é sempre bom estudar realmente de onde você está tirando, a origem do que você está tirando, para ver o que você está errando, o que você pode melhorar e assim vai. Ideias e um bom repertório de referências que você pode ter de roupas e diversas outras coisas ajudam demais na hora de criar personagens próprios. Mas em geral pro design, deixei uma luva grande, um manto da Katsuki, uma saia meia aberta, um shorts e uma meia calça grande. E eu curti a sketch, realmente, eu achei que ficou interessante, dá pra pintar, mas de novo eu apanhei pra pintura. E como eu já tinha dito no outro vídeo, já que a XPP me viu esse novo display interativo, tá sendo um pouquinho difícil pra eu me acostumar. E não porque tem algum problema, e sim porque depois que você troca de dispositivo, a sua fluidez no seu traço muda por completo. Você ainda tem que se acostumar, tem que se adaptar, e pra aplicar isso, por exemplo, dentro de uma sketch que seria mais difícil na lógica, e agora que eu tô acostumando com a sketch, eu ainda apanho pra pintura. Mas chorar é pra fracos e eu apenas sou pelos olhos. Eu comecei fazendo aqui no caso as flat colors pra ter uma ideia melhor de como ficaria o design final da personagem, até porque eu não curto detalhar muito uma informação sem ter uma noção de como é que vai ser ali a composição em geral. E aqui a teoria das cores me arrebentou, até porque toda vez que eu pegava uma referência de cor e tentava colocar uma cor igual ou semelhante, ele ficava diferente, até porque os valores mudavam, o jeito que interagia com o fundo mudava, se o fundo tinha um valor diferente do desenho ali do personagem mudava a cor que eu tava aplicando, então o que parecia mais claro no desenho pra mim parecia mais escuro, e o que tava mais escuro no meu parecia mais claro no outro desenho. E por mais que eu não tenha dado uma ideia de curso de desenho que você copia desenhos já feitos, o jeito que eu tava tentando pegar de ideia ali de cor tava me confundindo pra caramba e eu não conseguia aplicar de uma maneira que ficasse harmônica ou que parecesse igual à minha referência. E eu senti mais isso na hora que eu tava pintando a pele, principalmente no rosto, então toda eu tentava fazer ali uma parte mais corada ali no rosto da personagem, na bochecha da personagem, eu esquecia que o desenho inteiro não estava finalizado e eu tinha aquela ansiedade de ver tudo finalizado, então tudo parecia desconexo, até porque eu nem tinha terminado ainda. Pois é, não é só quem tá me assistindo que tem ansiedade quando tá desenhando. Em geral, eu tentei aplicar as pinturas no jeito mais hard edge, voltando mais para o meu estilo, diferente do outro vídeo, onde eu tentei aplicar as cores de uma maneira que ficasse mais referente ao anime. Aqui, eu só queria montar o design, só queria montar a ideia, mas o estilo seria completamente feito por mim. Fui tentando criar ali algumas partes, algumas luzes vindo dos cantos, tanto da direita, tanto da esquerda, de cima, de baixo e assim vai, para deixar o cenário um pouco mais interativo com o personagem, mesmo que não tivesse cenário, até porque a gente tá falando de iluminação.
E a Sui, que é uma staff lá do meu servidor, me deu umas ideias de como melhorar a minha parte ali de volumes dos personagens e de valores também. Até porque toda vez que eu tentava aplicar sombra, eu tinha uma espécie de medo, uma espécie de receio, então eu deixava o personagem muito flat, muito sem volume. Mas se te serve pra alguma coisa, como resolver isso? Simples, uma camada no Multiply e uma corzinha ali, um azul escuro, e fui só aplicando, até perceber ali, até ter uma noção muito melhor de profundidade e perder aquele medo que eu tava tendo antes. E na verdade isso melhorou meu desenho em 200%, porque eu já tinha uma noção de onde aplicar sombras, mas eu não tinha uma coragem de aplicar ela. Um bom moral da história é que se arriscar um pouco te ajuda às vezes a criar resultados muito melhores que você não estava esperando. E caso saia merda, sei lá, faz um backup. E aqui tá a nossa Sasuke Uchiha, versão feminina e, é claro, no meu estilo de desenho. Fato interessante. Se você começar uma frase com um fato interessante, as pessoas têm tendência a escutar mais o que você tá falando. Então comenta aí qual que vai ser o próximo personagem, vou fazer uma votação lá no meu Twitter. Mas se não quiser, por favor, só se inscreve no canal que vai me ajudar demais. Dá like, meu parceiro, dá like!